Nós passamos aqui ao próximo orador, que é o Alexandre, que vai também ocupar o espaço aqui em nome do Instituto Curicaca. Obrigado. Alô? Estão ouvindo agora? Sim. Oba, obrigado. Bom, obrigado, Jefferson, aí pelo convite, né? E em teu nome aí parabenizo também toda a mesa. Vou usar meu tempo para apresentar e para menos parabenizações, porque eu fiz uma apresentação o melhor possível para ajudar essa frente. E de antemão digo que ficamos muito satisfeitos, nós do Instituto Curicaca, com essa iniciativa. A gente trabalha há 26 anos acompanhando unidades de conservação federais, estaduais, municipais, seja o que for. E, de fato, há um desafio muito grande, né? Essa soma que o parlamento faz no sentido de acompanhar, fiscalizar, cobrar, né? A gestão é uma soma muito importante, como já foi colocado aqui. E, nós vemos essa iniciativa com muita expectativa de ser uma situação diferente, né, Jefferson? Acreditamos no compromisso dos deputados que estão envolvidos, porque a gente conhece que muitas frentes parlamentares elas são mais simbólicas do que efetivamente trazem alguma modificação no contexto. Então, acreditamos muito em ti como pessoa que está liderando essa iniciativa e nos demais parlamentares aí de diversos partidos para a gente realmente fazer algum gol nesse negócio, né? E sou bem sincero quanto a isso, porque realmente o trabalho que a gente faz é árduo e a gente precisa de bastante compromisso. Eu vou fazer uma apresentação rápida ali, mas tentando contribuir um pouco para esses objetivos, né, que vocês... Pode passar. Tá? Que vocês constituíram, né, que na verdade são objetivos vinculados a um diagnóstico, um monitoramento, né, de efetividade. Nós trabalhamos tecnicamente há muito tempo com essas métricas, com essas estratégias de efetividade, pode pausar, e a nossa questão aqui é trazer como a gente pode ajudar vocês, a nós, a sociedade, a alcançar isso, tá? E existem assim, vários instrumentos diagnósticos, né, de monitoramento e de atuação que estão presentes aí, né, em diversas instituições técnicas que atuam na gestão e que eu acho que a frente parlamentar deve se apropriar desses instrumentos, porque eles são baseados em critérios técnicos, né, e justamente vão na linha que tu estava colocando, tira aquela possibilidade de uma interpretação que é um foco de enfrentamento político e não, muito pelo contrário, né, tem fundamentação técnica, então a gente pode afirmar e cobrar com essa base. Então, existem sistemas de monitoramento de efetividade de unidades de conservação que estão aí colocados, né, sendo usados há algum tempo no mundo e no Brasil, né? Nós temos o plano do Sistema Estadual de Unidade de Conservação, que eu vou falar rapidamente. A gente tem a possibilidade de criar uns instrumentos bem formais aqui no campo do parlamento, né? Inclusive, se necessário, dependendo da gravidade, eu já sugeri naquela audiência pública que estivemos juntos sobre os guardas-parques, até mesmo uma CPI para investigar mais profundamente, né, os conflitos que podem ter. E aí tem algumas ações, né, em termos de previsão orçamentária, trabalho conjunto entre o Legislativo e o Judiciário, que a doutora Ana já colocou aqui, é extremamente importante, né, e a possibilidade de vocês estarem aperfeiçoando, né, a legislação aí que a gente tem para buscar algumas soluções de lacunas existentes. Para vocês terem uma ideia, tá, existe um conjunto de instrumentos que são, por exemplo, o RAPAN, utilizado pelo WWF para fazer monitoramento da efetividade de unidades de conservação, o CENGE, o próprio ICMBio usa, né, há bastante tempo, veio justamente sendo criado a partir de metodologias internacionais já consagradas, e nós mesmos temos algum tempo do Curicaca trabalhado com algumas métricas de monitoramento simplificadas, porque alguns desses sistemas eles são bem complexos e é até meio difícil trabalhar no âmbito dos parlamentares com essas informações. Então, tem conteúdo, né, para se buscar. Esses sistemas de monitoramento trabalham com elementos, com medição de qualificação dos processos em elementos já constituídos, numa percepção do que são os processos de gestão, né? E esses elementos têm a ver com o contexto da unidade de conservação, com os planejamentos que elas possuem, né, com os insumos para poder fazer gestão, com os processos em si de implementação e com os resultados alcançados. Então, o que esses sistemas têm mostrado é que a efetividade de gestão ela precisa ser monitorada continuamente. Eu acho que essa frente pode, inclusive, exercer um papel mais contínuo de compromisso, né? Porque, de uma maneira geral, o Estado aqui não tem assumido um compromisso de monitoramento da efetividade da sua gestão de unidades de conservação, isso é extremamente importante, né? E aí, mais do que ser um diagnóstico, né, esses sistemas permitem a gente acompanhar o que esse... pode passar...
Eu estou falando num slide e está no outro ali. O que esse gráfico ali mostra é o seguinte: um monitoramento feito de unidades de conservação federais, ele tem elementos levantados em 2005, em 2010, em 2015, né, refazendo os monitoramentos com uma regularidade de 5 anos, e eles demonstram, por exemplo, no que melhorou. O que se manteve estável, o que piorou. E com isso, mais do que fazer uma crítica, né, pode fazer um acompanhamento sugestivo do como as coisas podem ser melhoradas. Eu acho que isso é fundamental nesse diálogo positivo entre gestão, né, legislativo e legislativo, né. E, para vocês terem uma ideia, vou ser um pouquinho redundante naquilo que o Pablo já trouxe, tá? Mas a gente fez uma pequena levantamento também aí. O plano do Sistema de Unidades de Conservação, o SEUC, tá? Que nós levamos mais de 10 anos lutando para que ele fosse implementado pelo Estado, está previsto em lei, né? E agora está saindo uma contratação, finalmente, nós subsidiamos tecnicamente, inclusive o Estado, para fazer essa contratação, de uma empresa que vai trabalhar um pouco levantando isso. Esse plano é fundamental, Jefferson, de vocês acompanharem, porque ele vai ter que responder onde estão as lacunas de conservação da biodiversidade que as unidades têm que suprir, ele vai ter que informar como é que está o estado dessas unidades de conservação baseadas em métricas, ele vai ter que apontar as fragilidades e necessidades, dentre tantas outras coisas. Para ter uma ideia, né, a doutora Ana estava falando da fragilidade do Pampa, né? Ana, fiz um levantamento atualizado agora de manhã, né? E, de fato, nós temos quase um equilíbrio em termos de unidades de conservação do Pampa e da Mata Atlântica, né? O ambiente mais lamentável, né, da nosso compromisso estadual é a área marinha. Na área marinha nós temos apenas uma unidade de conservação no território do Rio Grande do Sul, que é a Ilha dos Lobos. E não temos mais nenhuma, o restante são costeiras, algumas costeiras ali, né? Mas o Pampa tem um certo equilíbrio. Agora vejam, pode passar, por favor, eu estou falando num outro slide. Vejam lá aquele mapa, se vocês conseguirem enxergar. Esse equilíbrio quantitativo não representa o qualitativo, porque onde é que estão as unidades de conservação do Pampa, né? Elas estão na região costeira, que é um dos 7, né, das 7 fitofisionomias do Pampa, estão concentradas ali. Então o Pampa tem um baita de um buraco de unidades de conservação. E se nós formos para a Mata Atlântica, não é muito diferente, porque onde é que estão as unidades de conservação da Mata Atlântica? Na região costeira, na Mata Atlântica estrito centro, a grande maioria, né? Se nós formos para os remanescentes de Mata Atlântica do interior, nós não temos quase presença de unidades de conservação. Então nós temos realmente que preencher várias lacunas, como o Pablo falou, nosso déficit é gigante, né? E isso não está sendo encontrado, essa resposta de déficit, nem pelo Estado, nem pela União, porque a União não tem criado unidade de conservação também aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente precisa motivar, é interessante que vocês motivem realmente a União. E aí existe, né, eu estava falando dessa possibilidade de uma CPI, se for necessário, né, mas a gente é contundente, enquanto sociedade civil, de dizer que são necessários mecanismos fortes de implementação e de fiscalização, né? Ela se apoia num conjunto de legislação que nós temos aqui, que é bem significativo. Nós temos 5 legislações fundamentadas, né, bem antigas, inclusive, algumas delas, que dão subsídios para se cobrar, né, o que precisa ser feito, porque essa responsabilidade não está sendo assumida. Então, voltando um pouquinho no que o Pablo estava dizendo, vejam só, 44% das estaduais... Não, é isso. Desculpe, mais um. Eu não estou pedindo para passar, me desculpe. 44% das unidades estaduais, né, não possuem plano de manejo, 56% possuem, né? Se a gente comparar, né, com as unidades de conservação federal, e é bom a gente ter a noção, porque a Assembleia Legislativa tem que atuar muito nas estaduais, 90% das unidades federais no Rio Grande do Sul tem plano de manejo, né? Então nós temos um desequilíbrio, vamos dizer, de qualificação e atuação entre 2 órgãos de gestão do Estado que precisa ser reconhecido, e o ICMBio é uma inspiração, inclusive, para o Estado em como fazer gestão, né? E se a gente for considerar, por exemplo, as unidades de conservação que deveriam ter planos de manejo atualizado, né? Pode passar mais um. Das que estão com plano de manejo existente, tá? Mais de 85% está desatualizado, né? E nós tivemos recentemente, tu estava falando, Jefferson, do Turvo, que nós atuamos lá diretamente, recentemente fizeram uma atualização pontual de um plano de manejo para caber uma concessão, entendeu? E isso não é uma revisão de plano de manejo, isso é um arranjo, né? Um arranjo que coloca em risco a biodiversidade, que precisa ser revisto no sentido de forma de implementação. Nós só aceitamos tecnicamente revisão de plano de manejo quando eles são feitos pensando no todo, né? E nós temos planos com realmente muitos anos no Estado, né? Eu vou tentar ser mais rápido aqui. Pensando na questão da lei do Código Estadual, que a Ana estava se referindo, né? Conselhos, tá? Conselhos de unidade de conservação, quase 50% das unidades de conservação estaduais têm conselho, quer dizer, falta 50%, isso é muito, porque gestão de unidade de conservação sem conselho atualmente é ridículo,
É ridículo, não é aceitável, né? E ainda por cima desse conjunto que possui conselhos, 72% possui conselhos, mas 50% dos conselhos não se reúnem. O que adianta ter conselho se não se reúne? Conselho de papel não adianta nada, né? Então, esse tipo de avaliação é preciso ser feito profundamente, né? Quando nós estávamos falando aqui, não se cria unidade de conservação. Pô, nós temos pelo menos 3 ou 4 propostas de criação de unidade de conservação para o Rio Grande do Sul, tanto no Estado como no ICMBio. Qual é a resposta que os gestores nos dão? Não tem dinheiro, né? Aí, eu já fiz conversas com parlamentares aqui pedindo, e eu direciono a esse grupo aqui, essa frente parlamentar, que não é só uma responsabilidade do Executivo. O Parlamento tem que dotar orçamento, né? Sem orçamento não tem criação de unidade de conservação. Então o Parlamento também tem que orçar, né, para criar, tem que orçar para implementar. Isso é um desafio que cabe, né, ao grupo. Então aqui tem ao final um enorme conjunto de perguntas, tá, mas que nós não queremos inventar a roda. Tá? Porque essas perguntas, a maior parte delas estão nos instrumentos de monitoramento. Perguntas como: os técnicos de nível superior são suficientes para atender as universidades estaduais? Não são, né? Inclusive, muitos deles estão deslocados das unidades de conservação nas áreas centralizadas em Porto Alegre, né? Os gestores estão residindo nas unidades de conservação? Muitos deles não estão. Gestão remota, né? Faz uma gestão lá na unidade de conservação, olhando por uma imagem de satélite ou no WhatsApp ou no celular, né? Os guardas-parques são suficientes para fiscalização? Obviamente não, né? Nós estamos com um baita de um problema de falta de guarda-parque, mas um enorme de um problema, né? A previsão e a necessidade é completamente superior ao que se tem hoje, e guardas-parques que, inclusive, não estão bem locados, estão mal distribuídos, não têm condições de trabalho, como a gente sabe. Como é que vão fazer o enfrentamento da caça, como nós fazemos lá no Turvo, na qualificação, se o cara não tem equipamento de proteção, não tem armamento, não tem nada? Como é que vai fazer isso, né? Então, assim, ó, é impossível nós exigirmos, inclusive, dos guardas-parques, uma atuação mais contundente quando não tem as condições necessárias para isso, né? As situações fundiárias da UC, não vou ser redundante, é ridícula, né? Recursos de medidas compensatórias estão sendo aplicados prioritariamente na regularização fundiária? É uma pergunta a ser feita, né? Porque a lei estabelece, antes de qualquer outra aplicação, regularização fundiária. Para onde estão indo os recursos de medidas compensatórias, né? Por que muitos conselhos não se reúnem regularmente? Qual é o motivo? Não tem condições? O gestor não quer? Por que não se reúne? Né? Estão formados e não se reúnem? De quem depende isso, né? Como estão as condições de infraestrutura? Por exemplo, as unidades de conservação estão com carência de pesquisa. Por que os pesquisadores não vão nas unidades de conservação? Vai na unidade de conservação procurar um alojamento para ficar pesquisando. Não tem que ficar acampado, né? Tem que ficar na casa do amigo do vizinho, né? Por que nós não temos planos de manejo feitos e atualizados na grande maioria das UCs? Como está a segurança da biodiversidade nas concessões de uso público que estão acontecendo? Como está essa segurança? Porque nós identificamos, já denunciamos vários conflitos, né? Então nós temos um processo de concessão em andamento no momento, né? São outros virão, e a sociedade, junto com o parlamento, tem que ficar mais atento nisso. Eu agradeço, desculpe ter passado do meu tempo, Jefferson, tá? Fiz essa apresentação no sentido de poder aplicá-la, então fui um pouquinho mais do que devia, tá? Obrigado. Alexandre, não fosse o tempo, né, que a sessão começa agora e a gente não pode ultrapassar 14 horas, já ultrapassamos um pouquinho, mas acho que foram excelentes as explicações, tanto a fala do Pablo quanto do Alexandre já nos dão o mote inicial, que essas suas perguntas podem ser as primeiras que nós vamos fazer, não só na visitação, nas inspeções, mas diretamente aos gestores. Esse é o nosso papel a partir de agora. Então, agradeço muito a presença de todos e todas. Eu quero citar ainda rapidinho o Rodrigo Etes, da Secretaria da Agricultura, que está acompanhando